Fala galera ligada no Pautas e Táticas, você aí tá ansioso pra Copa do Mundo? Eu tô demais, já vai ser no mês que vem, já tô aqui esfregando as mãos, acho que dá pra perceber, né, pelos últimos conteúdos que eu tenho postado. Postei análise da seleção alemã de 2014, da seleção francesa de 2018, hoje vamos falar das seleções atuais, ranquear, vamos elencar as forças. Tenho certeza que você já fez esse exercício aí em casa, quem chega como favorito, quem pode decepcionar, quem pode surpreender. É isso que a gente vai fazer, um top 10 das principais forças das seleções que vão disputar o Mundial do Catar neste ano. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e, é claro, te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos começar aqui o nosso ranking. Eu quero dizer que eu usei como critérios potencial máximo do elenco, né, o que ele pode produzir se tiver em plena forma, o momento das seleções, que não dá para ignorar também, né, para a gente fazer esse ranking prévio a um mês da Copa, e também possíveis caminhos, né, quem eles podem pegar de mais forte, mais difícil, que pode, porventura, acabar abreviando, né, o caminho. É o caso, por exemplo, da nossa 10ª colocada, a seleção uruguaia. Na minha opinião, é até uma seleção com potencial para garantir a liderança do seu grupo, mas a falta de testes contra europeus me faz duvidar um pouco disso. Até porque o cenário sul-americano das eliminatórias não foi tão fácil, tanto que até trocou de técnico depois de muito tempo. Caso não consiga a primeira posição, provavelmente vai enfrentar o Brasil nas oitavas, e com base na superioridade que o Brasil vem tendo, né, sobre os outros sul-americanos, isso pode abreviar a campanha dos celestes, na Copa do Mundo. Principais destaques: Fede Valverde, né, que vem de grandes temporadas no Real Madrid, o Arrascaeta do Flamengo, né, para muitos o melhor jogador atuando na América do Sul na atualidade, o Darwin Núñez, atacante do Liverpool, mas que ainda está se encontrando no novo clube, candidato a inclusive roubar para si a vaga de titular que foi durante muito tempo do Edinson Cavani, ao lado do Luis Suárez, que não é o mesmo de outrora, ainda é o Luis Suárez, El Pistoleiro, uma das principais armas aí da seleção uruguaia. Bom, em nono, nós vamos para outra seleção do grupo do Uruguai, que provavelmente passará de fase, a seleção portuguesa, que em termos de profundidade de elenco, tem mais de onde tirar do que os uruguaios, fora ser mais testada em alto nível por se tratar de uma seleção europeia. Tem um dos melhores elencos da Copa, mas ainda não está mais acima no ranking, porque o técnico, né, o Fernando Santos, ainda não conseguiu extrair o melhor das suas principais peças. Também não seria justo eu colocar Portugal tão distante assim no ranking do Uruguai, já que eu nem tenho convicção de qual delas vai passar em primeiro. Chuto que Portugal. Já tive a opinião de que seria o Uruguai. Hoje eu já acho que Portugal é um pouquinho mais favorito do que os uruguaios, beleza? Peças para ficar de olho em Portugal: João Cancelo, hoje um dos melhores laterais do mundo, seja apoiando por dentro ou por fora, jogando na direita ou na esquerda. O Vitinha, recém-contratado do PSG, que pode ser uma espécie de pulmão do meio-campo da equipe. Bernardo Silva, polivalente, técnico, em alto nível há pelo menos 5 temporadas, um dos melhores jogadores desse time. O Bruno Fernandes, que é outro jogadoraço, né, mas que ainda não conseguiu jogar o seu melhor futebol pela seleção, mas pode produzir isso na Copa. Rafael Leão, grande fase no Milan, candidato à titularidade da ponta esquerda. E Cristiano Ronaldo, que mesmo não sendo mais o mesmo, ainda é o Cristiano Ronaldo, dispensa apresentações. 8º lugar no nosso ranking, a seleção belga. Não foi um grande ciclo, né, dos belgas pós-Copa de 2018. Todo mundo achava que o time iria dar um salto competitivo depois daquele 3º lugar, depois daquela grande Copa que a Bélgica fez. A equipe continuou num limbo entre iludir e gerar expectativa. Quartas de final na Euro de 2021, assim como a eliminação para a França nas semifinais do Final Four da Nations, também em 2021. Nas outras 2 edições da competição, não conseguiu se classificar para as finais. Nas eliminatórias, voa abaixo, enfrenta seleções de menor porte, consegue garantir a sua classificação sem sustos, fazer valer a sua superioridade. Vai ter uma Croácia, né, que nunca é favorita, mas é sempre muito competitiva no seu grupo da Copa. Acredito que a Croácia vai ameaçar a liderança, né, ainda que a Bélgica seja a favorita para conseguir, mas lembrando que a Croácia está no Final Four da atual edição da Nations. Por isso que a Bélgica não está um pouquinho mais acima no ranking. Também não tenho essa convicção toda de que a Bélgica vai passar em primeiro no grupo.
Principais destaques da Bélgica: Courtois, que terminou a temporada passada como o melhor goleiro do mundo, Kevin De Bruyne, que é há alguns anos o principal nome do meio-campo no futebol mundial, e o Romelu Lukaku, que não fez grande última temporada pelo Chelsea, está lesionado nessa temporada de seu retorno à Inter, mas mostrou tudo o que pode fazer na sua gigante temporada 2021, se credenciando como um dos melhores centroavantes da atualidade, beleza? Chegamos ao 7º lugar e vamos falar da Inglaterra, outra seleção com muito potencial, talentos individuais, mas que parece subaproveitada por incapacidade do seu técnico de extrair o melhor dos jogadores, algo muito parecido com o que acontece com a seleção portuguesa. Ainda assim, a Inglaterra mostrou tantas vezes ser uma seleção de grandes expectativas e pouco resultado, que faz a gente olhar torto para ela, né, na maioria das vezes. Ainda assim, o time vem de boas últimas campanhas em competições oficiais. Além da semifinal da última Copa, foi vice na última Euro, a base foi campeã de tudo nas competições Sub-17, Sub-19, Sub-20, Sub-21. Nos últimos anos, o projeto, que prevê como objetivo ser campeão do mundo desse ano, é ambicioso, mas os últimos ciclos que não ajudam tanto, né? Principalmente o rebaixamento na última edição da Nations também nos faz duvidar ainda mais. Principais destaques: Saka, grandíssimas temporadas pelo Arsenal, candidatíssimo a ser um dos titulares desse time na ponta direita. Harry Kane, um dos melhores centroavantes do mundo, arma como um 10 moderno, finaliza como um centroavante clássico, enfim, fora vários garotos aí que a gente ainda precisa ver, né? Primeiro, se serão convocados, como o Arnold, que para muitos é o melhor lateral direito do mundo e o Southgate não gosta dele. O Sancho na ponta esquerda, que teve fora aí de algumas das listas, das últimas listas também do Southgate. E segundo, se eles serão titulares, né? Como o Foden, né? Que também é candidato a uma vaga no ataque, mas esbarra na inexplicável preferência do Southgate pelo Raheem Sterling, que até fez uma boa Euro, mas ninguém nem entendeu por que o Foden foi reserva do Sterling quando começou a competição. Depois o Sterling acabou se provando, né? Mas a gente sabe que foi coisa ali de um mês. O Foden é mais jogador do que o Sterling, pelo menos na minha opinião. 6º lugar para Holanda, talvez a melhor seleção europeia em 2022. Mesmo sem muita badalação, grandes craques, a campanha é muito consistente na última Nations, né? Colocou no Final Four, né? Tem uma forte defesa, né? Somadas as cartas na manga que o Louis van Gaal sempre tira, né? Na montagem do seu time. Tudo isso me faz acreditar que a Holanda tem potencial para ir longe. A Euro foi decepcionante, né? Cresceu a cada jogo na fase de grupos, mas caiu ainda nas oitavas para a República Tcheca. Ainda assim, lições foram aprendidas, né? A comissão técnica mudou pela 2ª vez no ciclo. O time só não está um pouco mais acima no ranking também, porque tem uma ameaça real à liderança do grupo, que é Senegal. Para mim é candidato a uma das surpresas improváveis no possível top 8 da Copa, principalmente se passar em primeiro nesse grupo com a Holanda, mas a Holanda é favorita, beleza? Principais destaques: Virgil van Dijk, o melhor zagueiro do mundo, e que pode estar muito bem acompanhado dessa defesa, né? De nomes como De Vrij, como De Ligt, como o Ake, esse último nem tão unânime assim, mas bom jogador também. O De Jong, que é um dos mais promissores meio-campistas da atual geração holandesa, mas que inexplicavelmente hoje não é unanimidade no Barcelona. O Depay, que é outro jogador do Barcelona, que também é reserva, mas que, diferente do De Jong, tem um status de elenco diferente, até pela concorrência na posição, né? Ser muito cruel por lá na camisa blaugrana, mas sempre que veste a camisa da seleção mostra muito futebol. E outros dois jovens atacantes, né? O Malen, que fez uma ótima Euro, se transferiu para o Borussia Dortmund após a saída do Sancho para o United, e o Bergwijn, que deixou o Tottenham para ser o principal nome desse novo Ajax pós-desmanche da última temporada. Chegamos ao top 5, e quem abre é a Espanha. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe da minha implicância, né, que eu tenho com esse atual time espanhol, um time que joga bonito, no que diz respeito à troca de passes, posse de bola, mas com uma pouquíssima objetividade, ou que pelo menos tem isso como sintoma pela falta de um grande finalizador ou de uma grande referência no elenco. Um time muito jovem, fez uma Euro acima das expectativas, pelo que mostrou de desempenho, chegando até uma semifinal. Também foi finalista da Nations 2021, que perdeu para a França na final. Está novamente no Final Four da edição 22-23, mas ainda é um time muito jovem. Vale lembrar que a base desse time, que jogou a última Euro, também jogou as Olimpíadas de Tóquio, foi até a final, e cansar sua parte não impôs maiores dificuldades, né, para a seleção brasileira na decisão. Principais destaques: Pedri e Gavi, a dupla do Barcelona,
que vem encantando o mundo, muito jovens, os dois já se apresentam como principais candidatos à revelação do torneio, beleza? Quarto lugar, a Alemanha, seleção que estará no grupo da Espanha, na minha opinião é melhor credenciada para conquistar a primeira posição do grupo, o que pode colocar inclusive no caminho do Brasil nas quartas de final. A última Copa foi decepcionante, atual campeã do mundo e eliminada na primeira fase. Na Nations do ano seguinte só não foi rebaixada porque a UEFA mudou o regulamento, né? Incluiu umas 4 seleções na primeira divisão. Na edição de 2021 da Nations foi goleada pela própria Espanha por 6-0. E o último prego do caixão do Joachim Löw, que já tinha anunciado sua saída da seleção, foi a Euro de 2021, onde foi eliminada para a Inglaterra nas oitavas. Por que a Alemanha está tão alto no ranking então assim? Porque depois que o técnico Hans Flick assumiu, lembrando que ele era auxiliar do Löw em 2014, e foi o técnico que conquistou todos os títulos possíveis com o Bayern em 2020, a Alemanha praticamente não perdeu e mostrou uma melhora absurda, fora ter como base o elenco de um dos clubes mais fortes do mundo na atualidade, justamente o Bayern. E seu potencial de elenco é, na minha visão, mais forte que o da própria Espanha e de outras seleções no Mundial. Fora a experiência e mentalidade alemã em Copas, que não se deve desprezar nunca. O elenco alemão que conta com Neuer, melhor goleiro do mundo. O calcanhar de Aquiles desse time ainda é a linha de defesa, que ainda tenta se remontar após as saídas do Boateng e do Hummels, mas o meio-campo é muito vasto. Mesmo após a aposentadoria do Kroos na seleção, Kimmich, Gundogan, Goretzka, Musiala, Thomas Müller de volta, fora Sané, Gnabry nas pontas e o Havertz, né, que do meio para frente pode jogar em qualquer posição do ataque, beleza? Chegamos ao top 3, hein? E vamos abrir o top 3 com a Argentina, que ganhou muita moral após a conquista da Copa América de 2021 sobre o Brasil no Maracanã. Inclusive não perdeu para o Brasil nas eliminatórias, a única seleção que pode falar isso, mesmo que tenha jogado apenas uma vez, né, empatado no 0-0. Um dos jogos acabou tendo sido cancelado, né, porque a Argentina também sofreu com o Covid e sofre também com a falta de amostra contra grandes seleções europeias. Mas achou um 11 muito consistente, um meio-campo equilibrado, um Messi nos seus melhores dias com a camisa da seleção, coisa que ele nunca pareceu muito confortável, não tanto quanto no Barcelona, pelo menos. Apesar da possibilidade, né, de levar 2 desfalques de peso para a Copa. O Di Maria, que é titular e vem sofrendo muito com lesões nesse seu início na Juventus, e o Dybala, que é um dos principais reservas também, com potencial para ser titular, mas que nesse início aí na Roma vinha fazendo grande temporada até se lesionar, e vi até o seu técnico José Mourinho dizer que dificilmente ele vai voltar a jogar nesse ano. A gente torce para que não, que os dois vão para a Copa do Mundo, porque a gente quer ver os grandes jogadores, independente de ser nosso rival histórico ou não. Ainda assim, além do Messi, a Argentina conta com Emiliano Martínez, grande goleiro. Isso vem sendo um problema para os hermanos nos últimos anos, né? Agora eles finalmente têm um nome confiável para essa posição. Um meio-campo com Paredes, Depou e Lo Celso, que encaixou muito bem. E o Lautaro Martínez em grande fase na referência, tendo ainda como sombra o jovem Julián Álvarez, ex-River Plate, atual jogador do Manchester City. No top 2, a badaladíssima atual campeã do mundo, a seleção francesa, que vem levantando dúvidas quanto a se ela é tudo isso mesmo, né? Primeiro por ter sido eliminada precocemente na Euro, nas oitavas de final, para a Suíça nos pênaltis, e na última Nations, onde depois de 4 rodadas já não tinha mais chance de se classificar. Segundo, pelo clima entre os jogadores, né? Polêmicas com o Mbappé, com o Pogba, fora a quantidade grande de lesões que a França levou para a última data FIFA, que nubla um pouco a análise em cima dela. O fato é que o pós-Euro 2021 da França foi muito bom. Deschamps mudou o sistema do time para um 3-5-2, que potencializou várias peças do time, principalmente Griezmann, Mbappé e Benzema. Benzema que foi recuperado para o time, né? Provavelmente chegará à Copa como o melhor jogador do mundo. O time voou nas eliminatórias, mesmo que o nível de enfrentamento seja mais baixo, né? E conquistou a Nations 2021 ao eliminar Bélgica nas semis e ganhar da Espanha na final. Ainda assim, pela atual fase, eu não duvidaria de uma Dinamarca passando em primeiro no grupo, por exemplo. A exemplo de Senegal, é outra seleção que pode aí surpreender, né? Haja visto, né, que, por que não? Dá pra imaginar um cenário em que a Dinamarca empata com a França, as duas ganham os outros 2 jogos, empatam em pontos, mas a Dinamarca pode fazer mais saldo, né, contra os outros adversários, jogar a França pro segundo lugar do grupo. Inclusive, até preocupados, né, com essa
que é a nossa maior ameaça, nós brasileiros preferimos dar ênfase a essa mini crise dos últimos jogos aí dos franceses, do que reconhecermos a força de um elenco que, em quantidade de peças de reposição à altura dos titulares, talvez seja o melhor da Copa do Mundo, na minha opinião, é o melhor elenco. Só para você ter uma ideia, entre os convocáveis, só para a linha de 3 zagueiros, o Deschamps tem como opções Koundé, Pavard, Upamecano, Varane, Lucas Hernandez e Kimpembe. 6 excelentes opções. Para o meio, Kanté, Pogba, Tchouaméni, Camavinga. Para as alas, Coman e Theo Hernandez hoje são os titulares. Pode ter o Dembélé, que joga nas duas. Para o ataque, além do trio, né, Griezmann, Benzema e Mbappé, tem o Nkunku como uma ótima opção. Então é um elenco muito recheado que não pode ser desprezado jamais, beleza? E no topo aqui do nosso favoritismo, nossa seleção brasileira, que por mais que só tenha jogado praticamente contra sul-americanos em amistosos contra africanos também, asiáticos, por mais que seja nossa obrigação mostrar resultados contra essas seleções que na maioria são inferiores à nossa, o crescimento do time pós-Copa América de 2021 é real, né? Fora a fase dos vários jogadores, especialmente do meio para frente, ser maravilhosa. Com certeza algum atacante que está jogando muito bem vai ficar de fora da lista do Tite, e não por incompetência do Tite, mas pela fartura de opções mesmo, né? Não dá para levar todo mundo, dá para levar um time com praticamente 50% só de atacante. Então, aliando o potencial, desempenho, qualidade, trabalho a longo prazo, resultados, né, dentro da amostra que a gente tem para jogar, eu não vejo como não apontar a atual líder do ranking da FIFA, ainda tem isso, né, como a grande favorita para o Mundial. Isso quer dizer que vai ser campeão, que o Brasil vai ser campeão? Não, é só uma opinião. Um torneio mata-mata de 7 jogos, um mês só de disputa, tudo pode acontecer. Mas é bem melhor chegar na Copa com boas expectativas do que preocupado, né? Eu acho que isso aí todo mundo concorda. Nossos principais destaques, a excelente dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos, uma ótima sombra, que é o Militão também, Casemiro, o melhor do mundo, né, na sua posição, o Paquetá, que é intocável no time do Tite, versátil, porém, na minha opinião, e aqui quem acompanha também há mais tempo sabe, é supervalorizado e ao mesmo tempo subaproveitado. A gente já discutiu isso aqui várias vezes no canal. Se você quiser assistir outros vídeos de análise da seleção brasileira, você pode ver eu sustentando aqui essa tese, né? E a molecada da frente, né, já liderados por um titio Neymar, né, que conta com Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison. Esses aqui são os principais candidatos à titularidade, né, das posições do ataque, né? Assim como o Antony, Gabriel Jesus, Pedro, Rodrigo, que são excelentes sombras também para eles. Fora outros nomes, né, como Firmino, Gabriel Martinelli, né, que ainda tentam confirmar seus nomes na lista final. Então esse é o nosso top 10. Você concorda, discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente tentou embasar, né, bastante, né, pontuando os destaques, pontuando, né, os momentos, o potencial, falando do elenco como um todo, das campanhas no ciclo. E essa aqui é a minha opinião, né? Há um mês da Copa, eu acho que essas são as 10 principais forças. Citei algumas candidatos aí a surpresas, né? Senegal, Dinamarca, Croácia, mas eu acho que o título não sai de nenhum desses 10, e nessa ordem de favoritismo quero também ouvir a sua opinião aí nos comentários. A gente pode debater sempre, claro, com muita educação, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!